Essa aqui é a quantidade de livros que eu li ano passado. São 45 livros, que dá mais ou menos 15 mil páginas. Você deve estar achando que para conseguir fazer isso, você tem que ser alguém muito bitolado, que não faz mais nada da vida. Mas eu só precisei ler 40 páginas por dia e eu ainda tive tempo de fazer muito mais coisa além disso. E é muito fácil você achar alguém ensinando a como criar um hábito de leitura ou como ler mais, mas o que não costumam falar é por que é tão importante você ler. E eu não estou mostrando isso daqui porque eu acho que é um hábito fácil de você criar, mas é porque é o melhor investimento que você pode fazer em você mesmo. E se você parar para pensar um pouco, você vai querer ler o máximo possível. Vamos fazer outra conta. Lendo 11 páginas por dia, você leria um livro por mês, 12 por ano. Isso já é 3 vezes mais do que a média dos brasileiros, de acordo com a pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, de 2024. E para ler essas 11 páginas, você só vai precisar de 30 minutos do seu dia, nos quais você vai desenvolver uma das vantagens competitivas mais importantes do resto da sua vida. Porque em um mundo onde a gente tem informação ilimitada e digerida pelas AIs de modelo de linguagem, quem tem repertório próprio, a capacidade analítica e capacidade crítica tem uma vantagem em basicamente tudo. Agora você vê que 30 minutinhos por dia é pouca coisa pelo que você ganha em troca, né? Mas aí você pode pensar, isso tudo parece ser muito vago, como é que ler mais vai me ajudar a criar uma vantagem competitiva? É melhor focar no bom e velho trabalho bem feito, então eu vou me esforçar mais, ser mais produtivo para poder ser reconhecido. Recentemente eu li esse livro aqui, Co-Intelligence, do Ethan Mollick, que fala sobre como a vida e o trabalho estão sendo e vão ser profundamente mudados pelas AI generativas. Em uma certa parte do livro, ele cita um estudo que investiga o aumento de produtividade por trabalhadores de call center que usam um assistente de AI. Foi constatado que todos os funcionários receberam aumento de produtividade, mas os funcionários anteriormente menos produtivos foram os que receberam maior aumento, com os assistentes de AI funcionando basicamente como um nivelador entre todos eles. Segundo o autor do livro, isso sugere que o surgimento das AI generativas está fazendo com que a boa execução, o trabalho duro, a disciplina não sejam mais vantagens competitivas confiáveis, assim como o surgimento da calculadora fez com que fazer conta de cabeça também não seja uma vantagem competitiva confiável. Não é que isso não seja mais importante, mas não é isso que vai fazer você se destacar. Já o hábito da leitura vai fazer você desenvolver as habilidades competitivas que você precisa. É só pensar como que as AI generativas funcionam. Elas são treinadas em todo o repertório cultural da humanidade. No caso dos trabalhadores de call center usando AI, o auxílio que elas vão dar é baseado no entendimento mais usual de como deve ser feito um bom trabalho de call center. É por isso que elas funcionam como niveladores, porque elas auxiliam todo mundo a fazer o que já se sabe que funciona. Mas é justamente por serem treinados no nosso repertório cultural que é muito difícil uma AI responder algo extraordinário através de perguntas feitas por pessoas sem repertório, capacidade analítica e capacidade crítica. Perguntas genéricas vão gerar respostas genéricas. Em contrapartida, pessoas que entendem o repertório no qual as AIs foram treinadas conseguem extrapolar o conhecimento usual e extrair respostas muito mais interessantes, que por sua vez vai agregar ao seu próprio repertório e encontrar correlações e conexões que não tinham sido percebidas antes. E são justamente essas pessoas com repertório que têm a capacidade de criar um conhecimento realmente novo que eventualmente vai ser utilizado para treinar essas AI generativas. Essas pessoas não são só consumidoras desse conhecimento nivelador propagado pelas AIs, mas são quem realmente cria esse conhecimento. Ok, você me convenceu que é importante ser uma pessoa com um repertório. Mas se a ideia é desenvolver essas capacidades que você está falando, por que eu vou perder meu tempo lendo? Não é melhor eu ir direto ao que interessa? Então, se eu tenho todo o conhecimento do mundo na internet, não posso só pesquisar o que eu quiser, aprender e pronto? Bom, primeiro que eu não estou desencorajando o uso de nenhuma outra fonte de conhecimento. Hoje em dia a gente tem acesso a muita coisa boa. Então a gente tem YouTube, tem blogs, tem podcasts, tem as próprias AI generativas que te ajudam a desenvolver esse repertório e a capacidade crítica e analítica. Mas eu acredito que uma tecnologia tão antiga quanto o livro ainda seja a melhor forma de desenvolver essas habilidades. Isso porque os livros, e aqui você pode incluir também artigos acadêmicos, são a forma mais refinada e elaborada do pensamento de alguém, seja livros de ficção ou não ficção. Isso se deve pelo modo como eles são produzidos. Então tem uma elaboração muito cuidadosa da ideia, do planejamento, a escrita, revisões e mais revisões de autores e editores,
e o resultado é uma obra que foi repensada diversas vezes para ser a sua melhor versão. E um desdobramento curioso disso é que se formos atrás das fontes primárias de outras fontes de conhecimento, como vídeos, blogs, cursos, vamos acabar chegando ou em livros ou em artigos acadêmicos, que por sua vez vão levar a livros e outros artigos acadêmicos. E quando ideias originalmente produzidas em outros formatos são consideradas relevantes o suficiente, são normalmente transformadas em livros. Fora que, quando você aprende através de uma dessas fontes secundárias, seu aprendizado vai depender do entendimento e do ponto de vista de um terceiro sobre a obra original, dificultando que você desenvolva o seu próprio entendimento sobre ela. E aí, se convenceu que você precisa começar a ler para ontem? Me diz aí nos comentários. E se a resposta for sim, arruma um livro que você tem interesse e simplesmente começa. Tem várias pessoas na internet ensinando a como você pode criar esse hábito, cada uma com sua técnica. Eu posso até acabar fazendo um vídeo desse no futuro. Mas mais importante do que a técnica é você levar isso a sério. Então você tem que ter uma lista do que você quer ler, uma lista do que você já leu, registrar o que você está lendo, ter uma certa quantidade de páginas que você quer ler por dia e um horário do dia que você vai reservar para leitura. E não importa se você está lendo ficção ou não ficção, querendo ou não, é um hábito que demanda um certo esforço. Eu, por exemplo, para 2025, aumentei minha meta de 45 livros para 50. Então, vou colocar mais 5 livros nessa pilha. E para conseguir fazer isso, eu vou precisar ler 45 páginas por dia, o que vai demandar alguns minutos extras. Mas eu acho que vai valer a pena. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva aí no canal, curte esse vídeo. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre como que a gente pode ter uma relação mais saudável com a tecnologia, hoje focando como que você pode ser uma pessoa que vai se destacar no mundo onde vai ser cada vez mais difícil você se destacar. E eu acho que esse é um tema muito interessante e que pode trazer muito conteúdo diferente aqui pro canal. Eu sou o Luiz e bem-vindo ao meu canal.